Vocês têm falado sobre o Paracletos, e eu tenho certeza que todos que estão aqui já sabem que o Paracletos ou Allos Paracletos é o outro Consolador, é aquele que foi enviado pelo Espírito Santo, foi enviado por Deus, foi enviado pelo Pai, é o Espírito Santo, para estar ao nosso lado. O Espírito Santo é quem nos ajuda, o Espírito Santo é quem nos encoraja, o Espírito Santo é o nosso intercessor, o Espírito Santo é o nosso advogado, o Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é quem nos ampara. O Espírito Santo é uma pessoa, você já sabe disso, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, olhe para cá um pouquinho agora, concentre sua atenção aqui. O Espírito Santo, ele tem muitas formas de se manifestar. O Espírito Santo tem muitas formas de operar. Quando nós olhamos para a Bíblia a respeito do Espírito Santo, Novo Testamento e alguma coisa do Antigo Testamento, nós vemos que a operação do Espírito Santo é tão distinta, que a Bíblia ela vai usando de ilustrações para falar da operação do Espírito Santo. Então no batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece como pomba. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo aparece como línguas de fogo. Mas você sabe que o Espírito não é a pomba, o Espírito não é a língua de fogo, o Espírito não é o vento, o Espírito é uma pessoa, amém? Agora, todas essas manifestações, elas estão em uma única pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda hoje aqui, olhe, é que nós não devemos dividir as manifestações do Espírito Santo. Nós não devemos compartimentar as manifestações do Espírito. A manifestação do Espírito, ela pode ser diversa, mas o Espírito é único. Quando nós olhamos para os 4 elementos da terra, você tem água, fogo, que mais? Que mais? Terra e que? Provavelmente quando você tem água, você não tem fogo. Quando você tem fogo, você não tem água. Quando você tem terra, provavelmente você não tem água. Então os elementos da natureza, em alguns momentos eles trabalham de forma dividida. Mas quando se refere ao Espírito, não. De modo que num culto como esse, o Espírito Santo pode estar curando uma pessoa, batizando outra, prosperando outra, edificando outra, ensinando outra, enchendo uma com as línguas, dando dons, curando as emoções de uma pessoa, salvando a pessoa. Então numa mesma reunião, o Espírito pode trabalhar de forma diversa. Um ele trabalha no descanso, outro ele trabalha com fogo, um ele trabalha com quebrantamento, outro ele dá ousadia. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que com o passar do tempo nós vamos compartimentando as manifestações do Espírito Santo. Com o passar do tempo, irmãos, nós fomos, não sei porquê, nós fomos projetando que em alguns momentos existe um culto onde o Espírito Santo se move, e em outros momentos não. Em algumas reuniões nós temos uma abertura para o mover do Espírito Santo, outras parece que não. E aí os pastores mais antigos, eles diziam algo que na época eu não entendia, porque você sabe que cada tempo, cada época havia uma mensagem, havia uma verdade, e alguns pastores antigos, e eu ouvi muitos deles, eu estou no Evangelho desde os 8 anos de idade, pastor Alexandre falou se uma criança se converte, eu me converti de verdade com 8 anos mesmo, e sabe irmãos, eu ouvi os pastores dizendo assim, pastor Alexandre, vocês não podem colocar o Espírito Santo numa caixinha. E eu não entendia o que era aquilo. Mas com o passar do tempo eu fui tendo revelação de que nós, de alguma forma, na igreja, nós fomos distinguindo o que é natural do que é espiritual. Mas deixa eu dizer algo para você, na igreja, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Você chegou aqui,
E quando esta reunião começou, tudo aqui se tornou do Espírito, por meio do Espírito. Mas quando você estava na sua casa e você decidiu vir até aqui, é o Espírito te trazendo até aqui. E quando você chegou aqui, você teve um desejo de sentar ao lado de alguém e pegar na mão dessa pessoa e falar algo para ela. É o Espírito Santo fazendo isso. E na hora das ofertas, não sei, já ofertamos? Na hora das ofertas, você tem um desejo no seu coração e você pensa, puxa, hoje eu vou dar uma boa oferta nesse culto. É o Espírito Santo, eu tenho certeza que é. Tudo é o Espírito Santo de Deus se movendo na nossa vida. Só que nós pensamos assim: se é uma reunião em que o pastor sobe aqui para pregar sobre finanças, o que nós pensamos? Não é o Espírito Santo. Isso não é do Espírito Santo. Se nós temos uma reunião aqui, nós pensamos, vai falar sobre casais, nós pensamos no mover de Deus, sim ou não? Não pensamos. Se chegamos aqui na hora da oferta e falamos sobre ofertas, nós pensamos, não é o Espírito. Mas irmãos, tudo envolve o mover do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter essa compreensão, que tudo que acontece na igreja é por meio do Espírito Santo de Deus, e Ele está envolvido em todas as coisas. A comunhão que você faz na célula, o Espírito está se movendo na comunhão da célula. O evento ponte de colheita que você faz na célula, o Espírito Santo está se movendo na célula. Quando você está na sua casa com a sua família, você se tornou um crente em Jesus, o Espírito Santo está se movendo lá junto com a sua família. Então entenda isso, tudo que nós vivemos por meio do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 12:4, é o que eu quero que você compreenda. 1 Coríntios 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também, veja aí, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então Paulo está falando, 1 Coríntios 12, sobre os dons do Espírito. Aí ele diz no 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outros discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Veja o 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Todas as coisas. Que todas as coisas são essas? São 3 categorias: dons, serviços e realizações. Paulo não estava falando só sobre os dons, ele trouxe algo mais. Ele diz assim: quando é o dom é o Espírito, mas quando alguém servindo, e o termo serviço aí é diaconia, quando alguém servindo, quando alguém organizando as cadeiras, quando alguém recebendo as pessoas, quando alguém servindo as crianças, é o Espírito que está usando aquelas pessoas, é o Espírito que está movendo naquelas pessoas. Quando nós estamos realizando um projeto, quando nós estamos sonhando com um alvo, quando nós estamos sonhando com um projeto, quem é que está por detrás de todas as coisas? O Espírito. Irmãos, a igreja compartimentou, por isso que nós precisamos fazer culto do Espírito, por isso que nós precisamos fazer o culto com o tema Paracletos. Isso não é uma crítica, porque eu também estou fazendo lá o culto do Espírito Santo. Mas sabe por que nós precisamos fazer reuniões do Espírito Santo? Porque em algum momento nós pensamos que há algo que é natural na igreja, algo que é espiritual, algo que tem o Espírito e algo que não tem o Espírito, algo que precisa do fogo de Deus e algo que não precisa do fogo de Deus. Mas hoje, irmãos, que o Espírito Santo nos traga a clareza de que tudo na igreja se move através dele. Tudo se move através dele. Nós precisamos colocar o Espírito em tudo, em todas as coisas. Em todas as coisas nós precisamos colocar o Espírito. Na hora da mensagem, na hora do louvor, na hora da palavra, na hora das ofertas,
na hora em que nós fazemos as reuniões de célula, em todos os momentos, o Espírito precisa se mover. Diga para quem está ao seu lado: tudo tem que ser por meio do Espírito. Se você sair daqui essa noite entendendo que tudo é o Espírito, eu vou ficar muito satisfeito. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Aí eu vou entrar na minha mensagem agora, respeitando o tempo. Se o Espírito Santo, olha aqui, pense comigo. Se tudo é o Espírito e se ele tem manifestações distintas, se ele opera de formas diferentes, e nós como igreja não queremos compartimentá-lo, nós não queremos colocá-lo numa caixinha e dizer: esse culto é para você se mover, nessa reunião não. Esse culto é para você fluir, nessa reunião que nós vamos fazer não. Nós não queremos fazer isso, amém? Então, se nós entendemos, irmãos, que o Espírito tem formas distintas de operar, hoje eu quero falar de duas dessas formas distintas. A primeira delas, eu quero falar sobre o fluir do Espírito Santo. E eu quero que você entenda que Deus quer que você flua no Espírito sempre, em todos os lugares. Essa noite você precisa fluir no Espírito Santo. Amanhã, quando você for para a escola, para a faculdade, para o seu trabalho, você precisa fluir no Espírito Santo também. Quando você estiver com a sua família, fluindo no Espírito. Quando você estiver com a sua célula, fluindo no Espírito. Amém, queridos? O Espírito quer fluir no nosso meio. E quando nós falamos do fluir do Espírito, nós falamos, irmãos, de algo que nos traz descanso. Nós falamos de algo que nos traz paz. Quando nós falamos de fluir, nós pensamos no rio do Espírito, no rio que flui. E como esse rio, ele traz descanso, ele traz paz para as nossas vidas. Talvez esse seja o momento de mais atividade da igreja. Como eu falei, eu sou crente há muitos anos, e eu já vivi muitos momentos da história da igreja, nesses anos de convertido, mas talvez esse seja o momento em que a igreja é mais ativa, em que a igreja tem mais programações, em que a igreja está fazendo muitas coisas. Mas sabe o que eu entendi? Este também é o momento em que os crentes estão mais cansados. Há muita atividade, e ao mesmo tempo há muito cansaço. Sabe por quê? Um dos motivos, existem outros, é porque muitas vezes nós estamos trabalhando sem fluir no Espírito. Quando você lidera fluindo no Espírito, você lidera descansado. Quando você prega fluindo no Espírito, você acaba de pregar e você diz: eu posso pregar de novo, porque eu estou descansado. Quando você flui no Espírito, você fica lá com as crianças e não é fácil, mas acaba aquela reunião, você não está exausta. Sabe por quê? Porque quem fluiu foi o Espírito Santo que fluiu através de você. E a Bíblia fala desse fluir, queridos, em Ezequiel 47. Se você puder acompanhar aqui comigo, Ezequiel 47, verso 1, diz assim: depois disto, do 1 ao 7, depois nós vamos ler 12. Falar de fluir é falar do rio do Espírito. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um
e de outro lado. Verso 12: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. O que Ezequiel vê? Ele vê o rio de Deus fluindo dentro do templo. E Ezequiel, ele vê, queridos, que este rio, por onde ele passa, ele vai trazendo frutificação, ele vai trazendo abundância, ele vai trazendo prosperidade. Por onde esse rio passa, onde a morte tem vida, onde a enfermidade há saúde. Ao redor desse rio, nas margens desse rio, as árvores começam a brotar, começam a dar muito fruto. E Ezequiel entende que aquele rio é o rio do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu estou dizendo, é necessário nós fluirmos, porque quando nós fluímos no rio, quando nós fluímos no Espírito, nós temos descanso, nós temos paz, nós temos frutificação, nós temos prosperidade, nós temos todas as coisas. Você se sente mais descansado quando você tem dinheiro ou não tem dinheiro? Hein? Responda para mim. Quando tem dinheiro. Você se sente mais descansado quando sua célula está crescendo e multiplicando ou não? Você tem mais descanso quando você tem saúde ou quando você não tem saúde? Então, sabe qual é o lugar do seu descanso? É o lugar do Espírito Santo de Deus, é onde Ele está fluindo. Porque se onde Ele flui tem frutos, se onde Ele flui tem provisão, se onde Ele flui tem abundância, eu quero estar onde o Espírito Santo de Deus flui. E onde Ele flui na igreja. Não importa se eu estou aqui pregando ou se você está sentado, não importa se você está lá num ministério ou num departamento, não importa se você está numa célula ou se você está aí fora no estacionamento, onde a igreja está o Espírito de Deus, e Ele está fluindo em todas as coisas da igreja. Nós só precisamos entender isso, crer nisso, que tudo flui pelo Espírito. Jesus disse em João 7,37, no último dia, no dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, do vosso interior fluirão rios de águas vivas. Quem aqui já creu nele? Quem aqui já creu em Jesus? Então dentro de você há rios de águas vivas fluindo. E esses rios de água viva que estão fluindo do Espírito vão levar você a ter descanso, vão levar você a ter frutos, vão levar você a ter paz, vão levar você a ter tranquilidade, vão levar você a lugares de prosperidade e de provisão. Sabe, uma boa forma de nós fluirmos no Espírito é orando em línguas. Quando nós oramos em línguas, nós fluímos no Espírito. Lá em Isaías 28, versículo 11, diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará Deus a este povo, dizendo: este é o descanso, dai descanso ao cansado, dai refrigério ao cansado. Quando você ora em línguas, você permite que o Espírito Santo vá orando através de você, e você vai fluindo no Espírito. É impressionante, irmãos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, há alguns anos atrás, ser batizado no Espírito Santo era a coisa mais sobrenatural que podia existir na igreja. E quando o pastor da minha igreja dizia assim: próximo culto nós vamos orar por batismo no Espírito Santo, eu ficava empolgado demais. Já era batizado e eu tinha oportunidade de orar para que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. E nós então entendíamos, irmãos, que ao ser batizado no Espírito Santo, nós tínhamos que orar em línguas o tempo todo. Então nós aprendemos que quanto mais nós orássemos em línguas, mais o Espírito Santo ia fluir através de nós. Então nós nos sentávamos no culto para ouvir o pastor pregar, e sabe como é que nós estávamos no culto? Orando em línguas.
sentado no culto, ouvindo o pastor pregando e orando em línguas. E você imagina uma multidão dessa como tem aqui, o pastor pregando e você aí orando em línguas. Começa um fluir do rio de Deus a encher esse lugar. Começa um fluir do rio de Deus a entrar nesse lugar. Você imagina, você está indo para a célula e você está indo para a sua célula orando em línguas. Ah, Deus, o Espírito Santo começa a fluir, o Espírito Santo começa a mover, o Espírito Santo começa a se manifestar. Um médico, cientista, não sei se você viu isso, ele resolveu monitorar o cérebro de uma pessoa, mais de uma pessoa, quando ela orava em línguas. Então o que um cientista fez? Quem viu isso? Algumas pessoas. Ele fez uma ressonância e ele pediu o seguinte: você vai pensar lá no consultório médico, você vai imaginar agora que você está na sua igreja. Ora em línguas agora, disse a pessoa. E a pessoa começou a orar em línguas. E o cientista, ele percebeu que quando a pessoa começava a orar em línguas, as ondas cerebrais dela eram alteradas. E os seus neurônios se conectavam a outros neurônios e ativavam zonas cerebrais de prazer, de descanso e de relaxamento. Quando você ora em línguas, você entra no rio de Deus, você começa a descansar. Isso é bíblico, mas agora a ciência descobriu. Você começa a descansar, você começa a relaxar. O peso, a angústia, a preocupação, ela acaba. Eu estou cansado do meu casamento. Ora em línguas, vai vir descanso para você. Eu estou cansado de liderar. Ora em línguas, vai vir descanso para você. Eu estou cansado de ser crente. Ora em línguas, vai vir descanso para você. Eu estou cansado dessa empresa, não vejo respostas e frutos dela. Ora em línguas, você vai receber descanso de Deus. E quanto mais você ora em línguas, mais você vai mergulhando. E quanto mais você mergulha nesse rio de Deus, orando em línguas, mais esse rio de Deus flui em você. E esse rio, ele tem um destino. Porque lá na visão de Ezequiel, ele via que o rio ia para o oriente. Saía do templo, da porta do templo, ia para o oriente. E o próprio Ezequiel, só que agora em outro capítulo, lá no capítulo 43, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: então o homem me levou à porta. É outra visão, não é a visão do rio, mas ele tem uma visão de um homem que o leva à porta, a porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente, lembre que o rio flui para onde? Para o oriente. E agora Ezequiel vê que do oriente, do caminho do oriente, vinha a glória do Deus de Israel. O rio te leva à glória. O rio te leva à glória. Diga ao rio: me leva à glória de Deus. Se você seguir esse rio, você segue em direção à glória. Mais do que isso, ouça: quando você segue o rio, e lembre-se que o rio está em você, então onde você vai, você leva esse rio. Onde Jesus ia, o rio ia com ele.
E sabe o que acontecia? Tudo ao redor de Jesus era alterado pelo rio. Porque lembra que onde o rio passa, as árvores começam a dar frutos. Há uma prosperidade abundante. As pessoas recebem remédio das árvores do rio. E como Jesus fluía no rio, porque ele era cheio do Espírito, então diz que Jesus ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, e onde ele chegava, ele curava todos os doentes que estavam naquele lugar, e ele libertava todos os endemoniados que estavam naquele lugar. Você tem um rio, para que através de você, a paisagem da sua vida seja alterada. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, que o panorama da sua vida, a paisagem da sua vida, toda a sua vizinhança, a sua circunvizinhança, será alterada pelo fluir do rio, será alterada pela glória de Yeshua. É isso que ele vai fazer, porque você vai carregar o rio, porque o Espírito não vai ficar aqui no encerramento da série, o Espírito não vai ficar aqui no encerramento deste culto, porque tudo é o Espírito, é o serviço, é o dom, é a manifestação, é o trabalho, é o casamento, é a faculdade, é a célula, tudo no crente é o Espírito de Deus nele. Eu estou com uma vontade de falar de Jesus para aquela pessoa. Meu filho, é o Espírito. Eu estou com uma vontade de pegar o telefone, ligar para aquela pessoa e convidar ela para o culto. É o Espírito. Eu estou com uma vontade de dar uma oferta na igreja. É o Espírito. Eu estou com uma vontade de dar um abraço naquele irmão. É o Espírito. Eu estou com uma vontade de me voluntariar para um ministério da igreja. É o Espírito. Eu estou com uma vontade de abrir a minha empresa. É o Espírito. Tudo é o Espírito Santo de Deus fluindo em todas as coisas. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Nós não podemos mais compartimentar. Nós não podemos mais distinguir o tempo todo o natural do espiritual. Nós não podemos ficar conjecturando o tempo todo. Não, isso é natural, isso é do Espírito, isso é natural, isso é do Espírito. Não. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo mova. E sabe, queridos, à medida que você vai deixando o Espírito Santo mover, ele vai levando você a níveis mais profundos. Você lembra que quando Ezequiel tem a visão do rio que sai do trono de Deus, e ele é levado por homem, e é Jesus o conduzindo, primeiramente as águas dão nos seus tornozelos. Você sabe que quando você tem águas nos tornozelos, você ainda tem comando, você ainda tem direção da sua vida. Águas no tornozelo, você sabe o que você pode fazer, você decide o que você vai fazer. Mas lembre-se que aquele homem, ele pega Ezequiel pela mão, e ele quer levar Ezequiel a águas mais profundas. Então Ezequiel vai dando passos, e agora as águas estão nos joelhos, daqui a pouco as águas estão nos lombos, e a Bíblia diz que daqui a pouco se torna um rio, que não se pode atravessar, a não ser nadando. Porque agora eu não tenho mais controle da minha vida. Agora quem controla todas as coisas na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Você precisa dar o controle de todas as coisas da sua vida ao Senhor. E deixa eu dizer para você, a vida mais fascinante, a vida mais especial do que de um filme, é a vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É uma aventura. Quem é homem aqui tem carro? Homem tem carro, levanta a mão.
Quem é homem tem carro e tem esposa. Fica com a mão levantada. Aí você pega a chave do seu carro agora aí. Sua esposa está aí do seu lado. Você vai falar assim para ela: meu bem, hoje quem vai nos levar para casa é você. Entrega a chave, filho. Eu estou mandando, quem está aqui tem direito de mandar. Conquistou esse direito. Entrega aí. Não fica rindo, olhando para mim, rindo, não tem graça nenhuma. Como é que vai ser a sua volta? Só isso não vale para mim, irmão, porque não tem como minha esposa voltar dirigindo para Santos. Eu não permito. Como é que vai ser? Como é que vai ser aí? Emocionante? O que mais? Me ajuda. Uma aventura. Olha que diz que as mulheres dirigem melhor do que os homens. Cuidado. Uma aventura emocionante. O que mais? Loucura. Perigo. Essa é a vida no Espírito. Loucura, perigo, emocionante, uma aventura, mas é a melhor vida que você pode ter. Pastor, a vida no Espírito é uma loucura. Paulo disse: o homem natural não entende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. É loucura. É loucura você chegar para alguém e dizer assim: eu não decido a minha vida, quem decide é Deus. É loucura um rapaz chegar para você e falar assim: você quer namorar comigo? Você fala assim: olha, primeiro que eu não namoro, eu faço a corte. Segundo que eu vou orar e vou saber se é a vontade de Deus. É loucura. É loucura você pegar todo mês 10% do seu dinheiro e entregar numa igreja. É loucura. É loucura você estar num domingo à noite aqui num prédio desse, cantando, dando glória a Deus. É uma loucura, mas é uma loucura santa, é uma loucura que te alegra, é uma loucura que te empolga, é uma loucura que te enche de alegria, é uma santa e gloriosa loucura. Mas a vida no Espírito também é muito perigosa, porque o Espírito Santo muitas vezes diz para você: vai para cá, vai para lá, e às vezes você não vê para onde você está indo. Como disse Jesus, quem é nascido e guiado pelo Espírito, ele não sabe nem para onde vai, nem para onde vem. Mas a vida no Espírito é a vida fascinante. Deus quer levar vocês ao maior nível de glória, irmãos. Quando eu orava por essa reunião, eu estou terminando. Tinha muita coisa para pregar ainda, mas deixa para a próxima. O Espírito Santo falava muito isso no meu coração. Deus quer levar essa igreja a um novo nível de glória. E por isso eu tenho toda a certeza que Deus trouxe ao coração do pastor Alexandro de falar sobre a vida no Espírito, porque é algo que Deus quer realizar. Nós podemos ter estrutura, nós podemos ter marketing, nós podemos ter organização, nós podemos ter liderança. Eu procuro ter tudo isso, e a igreja do futuro é tudo isso. Mas nós não podemos desprezar o mover do Espírito Santo de Deus, o fluir do Espírito. Quando nós nos reunimos e nós temos sede do Espírito, quando nós nos reunimos e nós temos fome do Espírito Santo de Deus, para irmos a níveis mais profundos, Ele vai nos testar. Ele vai nos testar. Como Ele testou José, Ele vai testar nossa fé em obedecê-lo. Ele vai testar nossa fé em nos mover com ousadia. Ele vai testar nossa fé em liberar palavras. Eu lembro as primeiras vezes que Deus queria me usar para profetizar, e eu não tinha coragem.
Eu não tinha coragem, porque eu dizia: não, e se eu falar e não for de Deus? E se eu falar, o meu maior receio era se a pessoa na frente de toda a igreja me desmentisse. Disse: não, isso aí é mentira. Mas Deus queria me levar a níveis mais profundos, e Ele vai nos testando. Se você está passando por um tempo de teste, é porque o Espírito de Deus está preparando você para lugares mais profundos nele. Aleluia. O Espírito nos leva a fluir, o Espírito nos leva a arder. Sabe, irmãos, olha aqui um minutinho. Quando nós falamos do fluir, nós falamos desse ambiente de glória, esse ambiente de descanso, esse ambiente de abundância, esse ambiente de provisão. Mas eu falei que ia falar sobre dois aspectos do Espírito, eu não tive tempo de falar sobre o segundo, que eu estou terminando. Mas o Espírito flui e o Espírito arde. E sabe que muitas vezes nós olhamos o Espírito com esse aspecto de rio, de fluir, de descanso. Mas você sabe que muitas vezes, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora, não dê interpretação errada. Muitas vezes o Espírito é violento, não a violência agressiva, mas a violência em levar você a impulsionado fazer coisas que naturalmente você não fazia. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre Isaías. E quando Deus chamou Isaías, a resposta de Isaías foi a seguinte: eu não posso, porque eu sou um cara de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E Isaías pensou que ia morrer, porque ninguém via a Deus, e quem via a Deus morria. Então Isaías está aterrorizado. Mas diz lá no texto que de repente, ouça isso, Deus faz com que um serafim traga do altar uma brasa, e o que essa brasa viva faz? Queima a boca de Isaías. Tem cena mais violenta do que essa? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que Deus pegou uma brasa e fez até aquele barulhinho, sabe? Queimou a boca dele. E agora Isaías é o profeta do beiço queimado, da boca queimada. Sabe por quê? Porque o Espírito flui como um rio, mas o Espírito arde como fogo, nos levando a uma ativação, muitas vezes no bom sentido, violenta, de orar, de buscar, de jejuar, de evangelizar, de pregar, de dar, de se entregar, de adorar, de servir, de louvar. Quem olhasse para Isaías dizia: cara, o que é isso na tua boca? E sabe o que ele ia dizer? Foi o Espírito Santo. Lembra de Jacó que mancava? Cara, por que você está queimando? Foi o Espírito Santo. Por que você está mancando? Foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai nos marcando. Nessa noite, alguns aqui que precisam do fluir, mas há alguns aqui que vão ser queimados pelo fogo, como Isaías foi, e vão sair daqui essa noite marcados para um novo tempo, para um novo nível e para uma nova realidade espiritual.